Existe uma diferença muito grande entre viver e viver se explicando o tempo todo. No começo, a gente não percebe isso. A gente acha que compartilhar tudo é normal, que dividir aproxima, que falar sobre a vida ajuda, e até ajuda em alguns momentos. Mas existe um ponto em que isso começa a virar um problema. Quando você fala demais, você perde controle sobre a própria história. Outras pessoas entram, opinam, interpretam, e quando você percebe, aquilo que era seu já não está mais só nas suas mãos. E não é sobre desconfiar de todo mundo. É sobre entender que nem todo mundo precisa ter acesso à sua vida em todos os níveis. Tem coisas que funcionam melhor quando ficam com você, quando são cuidadas em silêncio, quando não passam por dezenas de interpretações diferentes. Se você aprender isso, muita coisa muda. Menos frustração, menos desgaste, mais clareza. Então presta atenção nessas 7 coisas. 1. Não conte seus planos enquanto ainda são só ideias. Quando um plano nasce, ele vem com energia. É aquele momento em que você pensa: agora eu vou fazer diferente. Agora vai dar certo. Isso aqui pode mudar tudo. Só que essa fase é delicada, porque ainda não existe estrutura. Não existe resultado. Só existe intenção. E quando você pega essa intenção e começa a espalhar por aí, algo começa a enfraquecer. No começo parece positivo. As pessoas escutam, reagem, algumas incentivam. Isso dá uma sensação boa. Mas essa sensação engana, porque seu cérebro interpreta aquilo como avanço, como se você já estivesse mais perto do objetivo. E isso reduz a urgência de agir. É como se uma parte do trabalho tivesse sido feita, quando na prática nada foi. Além disso, existe o fator externo. Nem todo mundo vai reagir da forma que você espera. Alguns vão duvidar. Outros vão trazer experiências negativas. Outros simplesmente não vão dar importância. E tudo isso entra na sua mente. Você começa a ajustar seu plano baseado em opinião, antes mesmo de testar na prática. Isso tira sua autonomia. Planos precisam de construção antes de exposição. Eles precisam de tempo para ganhar forma, para serem ajustados por você, não pelos outros. Tem ideia que morre não porque era ruim, mas porque foi exposta cedo demais. Se você quer aumentar suas chances de dar certo, aprende a segurar. Trabalha primeiro, mostra depois. 2. Não exponha seu relacionamento como se fosse público. Relacionamento é uma das coisas mais afetadas pela exposição, porque ele depende de confiança, intimidade e construção. E isso não combina com excesso de opinião externa. Quando você começa a compartilhar tudo, você abre espaço para interferência. E essa interferência nem sempre é direta. Às vezes vem em forma de comentário leve. Uma opinião de boa. Um conselho que parece inocente. Mas isso vai acumulando. E aos poucos, você começa a olhar sua relação com base no que os outros pensam. Isso é um problema. Porque ninguém vive o que você vive. Ninguém sente o que você sente. E mesmo assim, acabam influenciando decisões importantes. Outro ponto que muita gente ignora: reclamar do parceiro para outras pessoas. Na hora, parece um desabafo normal. Mas isso cria uma imagem negativa fora da relação. E essa imagem não some quando vocês se resolvem. As pessoas guardam. E passam a olhar seu relacionamento com base nesses momentos ruins. Isso desgasta. Além disso, tem o lado da exposição exagerada de momentos bons. Pode parecer estranho, mas isso também gera impacto. Nem todo mundo reage bem à felicidade alheia. Alguns comparam, outros se incomodam, outros simplesmente não querem ver. Relacionamento não precisa de validação externa constante. Ele precisa de estabilidade interna. O que é sólido de verdade não precisa ser exibido o tempo todo. 3. Não abra sua vida financeira para qualquer pessoa. Dinheiro muda a forma como as pessoas se comportam. E isso acontece mesmo quando ninguém admite. Quando você fala sobre sua situação financeira, você ativa percepções nos outros. Se você está em dificuldade, pode ser visto como alguém que precisa de ajuda constante ou que não tem controle. Se está bem, pode despertar interesse, comparação ou até desconforto. E essas reações nem sempre são explícitas. Muitas vezes são silenciosas. A pessoa muda o jeito de te tratar. Muda o tipo de conversa. Muda a forma como se posiciona perto de você. E isso interfere nas relações. Além disso, existe o impacto interno. Quando você fala repetidamente sobre falta, você reforça uma mentalidade de escassez. Seu cérebro começa a buscar confirmação disso no seu dia a dia.
Você passa a enxergar mais obstáculos do que oportunidades. Por outro lado, quem cresce de forma consistente raramente fica anunciando cada passo. Existe um padrão de discrição, não por medo, mas por entendimento. Nem tudo precisa ser explicado. Nem tudo precisa ser mostrado. Sua vida financeira não precisa de plateia. 4. Não transforme seus problemas na principal história da sua vida. Ter problemas é inevitável, mas viver girando em torno deles é uma escolha. Quando você fala constantemente sobre o que está errado, isso ocupa cada vez mais espaço na sua mente. Você começa a acordar pensando nisso, a se relacionar com base nisso, a tomar decisões influenciado por isso. E aos poucos, aquilo deixa de ser uma fase e vira um padrão. Outro efeito importante é no ambiente ao seu redor. As pessoas até escutam no começo, tentam ajudar, tentam entender, mas quando isso vira repetição constante, o afastamento começa. Não por falta de consideração, mas porque a energia se torna pesada. Ninguém consegue sustentar por muito tempo alguém que só fala de dificuldade. Isso cria isolamento. E o pior é que muitas vezes a pessoa não entende o motivo. Falar pode aliviar, mas repetir sem ação aprisiona. Existe um momento em que você precisa parar de explicar o problema e começar a agir sobre ele. Nem tudo precisa ser compartilhado. Algumas coisas precisam ser resolvidas em silêncio. 5. Não anuncie conquistas antes de realmente concluir. Esse é um dos erros mais comuns. A pessoa começa algo, vê um pequeno progresso e já sente vontade de contar. Só que ainda não está pronto. E isso interfere diretamente no resultado final. Quando você compartilha antes da hora, você cria uma sensação de conclusão antecipada. Isso diminui sua intensidade. Você relaxa antes de finalizar. Além disso, você se expõe a diferentes tipos de reação. Algumas pessoas vão duvidar. Outras não vão dar importância. Outras podem até competir. Nada disso contribui com o que você ainda precisa terminar. E mesmo que você tente ignorar, essas coisas entram na sua mente. Conquistas precisam de consistência até o final. Nem tudo que está em andamento precisa ser divulgado. Terminar em silêncio é mais eficiente do que anunciar no meio do caminho. 6. Não alimente o hábito de falar mal dos outros. Esse comportamento parece comum, mas tem um impacto muito maior do que parece. Quando você entra em conversas focadas em defeitos, erros ou críticas, sua mente começa a operar nesse padrão. Você passa a enxergar mais falhas do que qualidades. E isso se reflete em tudo, na forma como você vê as pessoas, na forma como você interpreta situações, na forma como você reage. Além disso, isso afeta diretamente sua imagem. As pessoas percebem e automaticamente criam uma distância, porque ninguém confia totalmente em alguém que fala dos outros. É uma reação natural. A pessoa pensa, se fala de alguém para mim, pode falar de mim também. Isso reduz credibilidade. E credibilidade influencia tudo. Relacionamentos, oportunidades, respeito. Evitar esse tipo de comportamento não é sobre ser perfeito. É sobre não gastar energia com o que não constrói. 7. Não revele o que foi confiado a você. Confiança é uma das coisas mais valiosas que existem. E, ao mesmo tempo, uma das mais frágeis. Quando alguém compartilha algo pessoal com você, aquilo vem acompanhado de responsabilidade, mesmo que não seja dito diretamente. Repassar isso adiante quebra algo importante. E o problema é que isso não volta ao estado original. Mesmo que a pessoa perdoe, a confiança muda. E isso se reflete em tudo. Além disso, existe um impacto interno. Você sabe quando não deveria ter falado. Isso gera um desconforto silencioso. Ser alguém confiável não é algo que se constrói falando. Se constrói mantendo. Pessoas assim são lembradas, são respeitadas e, muitas vezes, escolhidas para oportunidades que nem todo mundo tem acesso. Para fechar de verdade, existe uma força muito grande em saber o que não dizer. Não é sobre esconder sua vida, é sobre proteger partes importantes dela. Quando você aprende a filtrar o que compartilha, tudo começa a ficar mais organizado. E se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de seguir e curtir para não perder as próximas inspirações.